Glória a Deus, aleluia, amém? Eu estou com um texto aqui da Palavra de Deus que eu queria muito compartilhar com você, que está aí no Evangelho de Mateus, capítulo 14, no versículo 22, que diz assim: Logo a seguir, impeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Então Jesus orou até a tarde, caiu a tardinha. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro. Disse: Senhor, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém? Amados, essa mensagem, que eu separei alguns tópicos aqui para a gente estar meditando, é para você que está passando por problemas financeiros, problema de falência, problema no casamento, problema na saúde, problema financeiro, problema de relacionamento. Você que está vivendo essa solidão, essa tristeza, você que tem passado por humilhação, você que tem sido rejeitado, é para você essa mensagem. Amém? Aqui nós tiramos uma grande lição que vai encher o nosso coração de fé e da certeza de que todo mundo deixa o nosso barco, mas Jesus permanece firme no nosso barco. Amém? E nós vemos aqui, que Jesus mandou os discípulos irem. Vocês vão que depois eu vou. Nosso linguajar de hoje, vai que depois eu vou. E os discípulos foram e pegaram o mar e seguiram com eles. Eram homens pescadores, conheciam o mar melhor do que muita gente, sabiam como que era, os atalhos, tudo, que eles andavam muito naquela região. Se você analisar uma região da qual Jesus andava muito, que foi uma das regiões que Jesus mais operou tanto milagre, foi Corazim, Betsaida, Cafarnaum, Genezaré, Betsaida, o Rio Jordão ali, que desaguava no Mar da Galileia. Então, ali a gente vê que era uma região muito conhecida, mas as habilidades deles não resolveu o problema. Tá vendo Deus falando com você? Não é suas habilidades, não é a sua capacidade humana. É tanto que você vê, você está nesse buraco que você chegou. Por quê? Porque você precisa de Deus. Você precisa chamar Jesus para o teu barco. Os discípulos não estavam com Jesus no barco deles. E aí o que aconteceu? Aconteceu isso. E aí o que acontece? Você precisa chamar Jesus para o teu barco. Amém? E aí diz o seguinte, o início da viagem parece ter sido tranquilo. Contudo, o tempo passou, a tarde chegou, Aí o que diz aí, chegando já à tarde, estava ali só, Jesus estava só. Jesus orou. Por quê? Porque ele precisava se alimentar, mas Jesus, depois de um sermão daquele, depois de ministrar na vida daquele povo, ele se sentia esgotado espiritualmente, ele saía para se alimentar. Por quê? Porque Jesus, a Bíblia diz que ele se desfez de toda a sua glória, ele veio como um homem normal como eu e como você a esse mundo para pagar o preço pela humanidade. Amém? Então Jesus estava esgotado, ele foi orar. E é isso que eu e você precisamos. Constantemente, a oração, o jejum, a leitura da palavra, a adoração a Deus, são alimentos que fortalecem o nosso espírito,
que aumenta a nossa fé, que livra a gente dessas armadilhas aqui, das quais muitas vezes a gente se sente jogado dentro delas, porque por falta de vigiar, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, a gente acaba indo parar nesses buracos. Por isso que nós temos que depender de Deus, precisamos estar no barco com Jesus. Amém? E a noite chegou, e eles conseguiram chegar do outro lado. Não conseguiram, né? Chegar do outro lado. Já estavam no meio do mar, mas o vento contrário não deixava eles avançar. Eles não imaginavam que seus planos poderiam se acabar ali, naquele mar, poderia afundar ali. Você jamais imaginou, né, que a sua empresa precisasse chegar a esse ponto que chegou. Você jamais imaginou que você iria chegar a esse buraco que você chegou. Mas aquilo não era o fim. Isso não é o fim. Você não pode se entregar a esse problema, porque você é muito mais forte do que ele. Amém? Você tem um Deus que supera tudo e qualquer problema. Amém? E viram-se então em apuros, em perigo, correndo risco de naufrágio, de morte até, né? Quem sabe se eles esperam mais um pouquinho mais, eles não poderiam ter ido com Cristo. Muitas vezes é assim. Às vezes a gente é muito apressado nas nossas decisões. Às vezes a gente é muito, sabe, impaciente e acaba fazendo besteira, acaba tomando decisões erradas. E o pior que não é só a gente que sofre, aquelas pessoas que nós amamos, que estão próximas de nós, acabam sofrendo também. E as tempestades das nossas vidas, nos nossos dias, né? Nós estamos vivendo grande dificuldade no país, no mundo, né? A economia do mundo tem passado por provações terríveis aí com essa pandemia. Podemos comparar esta cena às nossas vidas, em algum momento vivido por nós, né? Amém? Temos tantos alvos, propósitos, objetivos que nós queremos chegar e queremos chegar a algum lugar, alcançar a concretização dos nossos sonhos e dos nossos projetos, não é isso? Nós pensamos que conseguimos sozinhos por conta própria, afinal, nós somos fortes, somos capazes, experientes, sabemos onde vamos, conhecemos a rota, as velas e a maré, né? Entretanto, o tempo passa e a tempestade vem. A noite chega e os ventos tornam o contrário. E os impedimentos se multiplicam. Muitas forças querem nos impedir na contramão vão na contramão dos nossos planos, dos nossos objetivos. Quando nós procuramos ajuda aos nossos inimigos, nós vemos que todos são humanos, são falhos e não podem fazer nada por nós. Amém? Por isso que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, mas bendito o homem que confia no Senhor. Quando nós perdemos o controle da embarcação no meio do mar revolto, os discípulos perderam o controle. Né? Eles eram homens treinados, homens do mar, homens pescadores, eles conheciam aquele barco como ninguém. Mas eles são arremessados pelas ondas, de um lado para o outro. Porém, o texto diz que na quarta vigília da noite, depois das 3 horas da madrugada, Jesus foi ter com eles. Olha só, aí no versículo 25, caminhando por cima das águas. Amém, queridos? O mestre não abandonou aquelas pessoas. Ele ficou o tempo todo ali, no meio do mar revolto. Os discípulos perderam o controle de tudo. E Jesus, ele não abandonou. Eles podem ter questionado por que Jesus demorou tanto. Nossa ideia de tanto tempo é diferente da de Deus, afinal ele vive na eternidade e nós vivemos na ansiedade. Queremos tudo imediatamente. Esperar é um sacrifício, principalmente para o homem moderno, né? Muitas vezes Deus não nos aborrece imediatamente porque Ele tem propósito nisso. Às vezes Ele não nos socorre, Ele não vem imediatamente ao nosso socorro. Por quê? Porque Ele tem propósito nisso. É o tempo necessário para Ele trabalhar com a nossa ansiedade, para trabalhar com a ansiedade do cristão. Enquanto isso, esgotam-se as forças, os recursos. Quando se acaba a confiança, nós somos desafiados ao quê? A esperar somente nele. E Jesus, ele vem ao nosso encontro, ele vem
para nos ajudar. Amém? Jesus sempre vem ao encontro daqueles que estão no meio da tempestade. Ele vem ao encontro daqueles que estão perdidos, amedrontados e até desesperados. Para isso é nós chamarmos e clamarmos para que Ele venha. Muitos momentos da nossa vida parece que é aquela situação dos discípulos, né? Não é isso? Não parece? O desemprego, o aperto financeiro, a falência, uma doença incurável pelos médicos, um ente querido preso, outro nas drogas, né? Nesses momentos difíceis é preciso erguer os olhos e pela fé ver Jesus, assim como os discípulos que olharam e viram o Senhor andando sobre as águas. Amém? O crente ousado, nós temos que ser ousado, nós temos que sair da nossa timidez, que isso não é de Deus, e nos lançarmos. Amém? Pedro, ele é mais ousado do que os demais discípulos, né? Ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E o Senhor diz: vem. Jesus vem até nós, mas nós também precisamos ir até Ele, ou seja, Ele nos socorre, mas nós precisamos crer e aceitar a sua ajuda. Ele diz em Jeremias 29:3, olha que lindo: buscar-me-ei e me acharei quando me buscar todo o vosso coração. Não vamos esperar que Ele resolva tudo em nosso, sem o nosso conhecimento ou sem nossa participação. Pedro precisou sair do barco, caminhar até o Mestre, apesar de toda a complexidade e da situação. Os discípulos ainda confiavam no barco, eles precisavam confiar apenas em Jesus. É isso, amado, você precisa confiar em Cristo, em Jesus na sua vida. Amém? O barco é aquele último recurso terreno que nos impede de caminhar com o Senhor. Amém? Precisamos descer, renunciando àquilo que nos prende. Muitas vezes Deus tirou isso da sua vida porque isso estava fazendo com que você esquecesse de Deus. Isso era um impedimento para você ter intimidade com Deus, para você não ter tempo para Deus. Amém? O barco é aquele último recurso na vida dos discípulos. E isso que foi tirado da sua vida estava impedindo você de depender de Deus. Amém? Glórias a Deus. Pedro, mais ousado, desceu, mas os outros 11 discípulos continuaram a bordo. A maioria não foi tão longe. Todos queriam o Mestre, mas não estavam dispostos a correr riscos para se aproximarem dele. As maiorias das experiências com Deus estão reservadas para aqueles que são mais ousados. Isto não significa ter que renunciar à nossa vontade. Amém? O nosso eu, e por mais difícil que for, confiar totalmente na palavra do Mestre. Olha o que aqui o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que coisa profunda, né? Quando o Mestre chamar, atenda, vá. Pedro ouviu a voz do Senhor dizendo: vem. Sobre a palavra de Jesus, Pedro depositou que a sua fé. Além de crer, ele também agiu. Temos então aqui o que? A palavra, a fé e a ação. O resultado é o que? O milagre, né? Aos olhos humanos, a ação de Pedro era suicídio, perda total. O fim, contudo, aquele ato de fé era o início de uma jornada extraordinária e de uma experiência sobrenatural que Pedro iria viver. Jesus não arrancou Pedro do barco. Ele precisou demonstrar sua própria vontade ao descer e caminhar. Era uma questão de escolha, decisão, iniciativa. Amém? Dessa mesma forma, Jesus nos chama até hoje. Ele diz: você vem. Ele nos chama para uma vida sobrenatural, para andar sobre a água. Pedro andou, disse-lhe: vem, Pedro. Descendo do barco, andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Ali aconteceu o imprevisível, o improvável, o impossível. Pedro encontrou segurança e firmeza no meio da instabilidade. A instabilidade, Pedro se sentiu seguro. Se você crê em Jesus, você deve crer nos seus milagres. E o impossível pode acontecer. Amém? Veja, isso não se concretiza simplesmente a partir da nossa vontade, embora nós possamos pedir como Pedro fez.
O fator determinante é o quê? É uma palavra de Jesus a nosso favor. Se nós cremos na palavra de Deus e agirmos de acordo com ela, a obediência, o sobrenatural vai acontecer. Amém? Quando os ventos fortes vierem contra nós, igual aconteceu, pouco depois de descer do barco, tendo dado alguns passos sobre as águas, Pedro começou o quê? A afundar. Não é isso que diz o texto? Mas sentindo-se o vento, teve medo e começando a submergir. Chamou o Senhor, salva-me. E está escrito que ele o que? Sentiu o vento forte. O que nós percebemos, os seus sentidos físicos foram contrários à sua fé. Não é isso? Para andar com Jesus, nós não podemos depender de sentidos ou sentimentos. Vamos sentir, ver e ouvir, mas coisas contrárias, muitas coisas contrárias virão. Para quê? Para tentar matar a nossa fé. Mas nossa fé está firmada na palavra de Deus. Os pés de Pedro ter começado a afundar nos mostra a fragilidade humana, até mesmo dos grandes momentos de Deus. Todos os apóstolos viram Pedro, não era infalível, nem igual a Jesus, mas dependente dele. Assim, nossa fé não pode depender dos servos de Deus que conhecemos. Amém? Quando Pedro começou a afundar, ele chamou pela ajuda de Jesus. Senhor, salva-me. Ele não adiantaria ele pedir ajuda a outras pessoas, aos seus colegas de barco. Amém? Amados, enquanto Pedro estava com sua visão em Jesus, ele estava bem. Quando ele tirou a visão de Cristo, ele começou a afundar. Você está vendo? Você viu a lição que é? Nós temos que olhar somente para Jesus. Tem muita gente hoje que está desviada do Evangelho, que não quer mais voltar para a igreja, que não quer mais ter comunhão com Deus, que não quer mais viver uma intimidade com Deus. Por quê? Por conta disso. Que botou a sua confiança no ser humano, que olhou para o ser humano, que botou a sua fé no homem. E aí o que aconteceu? Perdeu a sua intimidade com Deus. Perdeu a sua comunhão com Deus, assim como Pedro, quando tirou os olhos de Deus, começou a afundar. E hoje tem gente que afundou na fé. Não deixe isso acontecer com você não, em nome de Jesus. Você é muito especial, você é um presente de Deus. Deus te colocou nessa terra com um propósito, com um objetivo, e Ele confia em você, e Ele acredita em você. Por isso, em nome de Jesus, se levante, retome sua vida espiritual, procure uma igreja que você se identifica. Amém? E não cometa os mesmos erros que você cometeu na anterior, de olhar para homem, de esperar no homem. Não. Vá para a igreja, espere em Deus. Chegue lá, esqueça quem está à sua direita, quem está à sua esquerda, à frente ou atrás, e liga-se somente com Deus. E examine tudo e retém apenas o que é bom. E o que é bom é o que vem da palavra de Deus. Amém? Você recebeu essa palavra no nome de Jesus? Então que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém?